Olá, eu sou José Pereira, aluno do IFP Teresina Central, curso técnico em serviço jurídico, disciplina Noções de Direito Civil, professora Andréia Carvalho. Trabalho para apresentação em 11 de julho de 2024. Trataremos de forma sucinta, dentro do tema a que nos foi proposto, a obrigação de fazer. Conceituaremos, explicaremos o conceito, exemplificaremos, faremos a diferença entre a obrigação de fazer e a de dar, comentaremos sobre espécies de obrigação de fazer e concluiremos com as consequências do inadimplemento da obrigação de fazer. Conceito de obrigação de fazer. Segundo Maria Helena Diniz, 2023, a obrigação de fazer é a que vincula o devedor à prestação de um serviço ou ato positivo, material ou imaterial, seu ou de terceiro, em benefício do credor, explicando o conceito. A ação de obrigação de fazer, conforme o próprio nome prediz, serve justamente para obrigar uma pessoa a fazer determinada coisa, a praticar determinado ato, a tomar certa atitude. Essa relação obrigacional tem por objeto qualquer comportamento humano, lícito e possível, do devedor ou de outra pessoa, à custa daquele. Exemplos: a prestação de trabalho físico ou material, o exemplo de podar as roseiras de um jardim, o exemplo de construir uma ponte, sobre a realização de serviço intelectual, artístico ou científico, o exemplo de compor uma música, o exemplo de escrever um livro, a prática de certo ato ou negócio jurídico que não configure a execução de trabalho, o exemplo de locar um imóvel, o exemplo de renunciar a certa herança. Existe diferença entre a obrigação de dar e a de fazer. Tanto a obrigação de dar como a de fazer constituem obrigações positivas, que muitas vezes se mesclam ou se confundem. Na empreitada, por exemplo, conforme o Código Civil, artigo 610, o empreiteiro se compromete a contribuir para determinada obra com a mão de obra, o que seria o fazer, e os materiais necessários, o que seria o dar. Existem pelo menos duas espécies de obrigação de fazer. Primeiro, a obrigação de fazer de natureza infungível. É a que se constitui em algo que só pode, ante a natureza da prestação ou disposição contratual, ser executado pelo próprio devedor, uma vez que se levam em conta as qualidades pessoais do obrigado. Número 2, a obrigação de fazer fungível. É aquela em que a prestação do ato pode ser realizada indiferentemente tanto pelo devedor como por terceiro. E as consequências do inadimplemento da obrigação de fazer? Em alguns casos, ter-se-á a impossibilidade da prestação oriunda de culpa do devedor ou de fato alheio à vontade, ou seja, de força maior ou caso fortuito. Primeiro, sem culpa do devedor. Se a prestação do fato se impossibilitar sem a culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação conforme o Código Civil, artigo 248, e as partes serão reconduzidas ao estado em que se encontravam antes do negócio, havendo devolução do que, porventura, tenham recebido. É o que ocorre, por exemplo, se, por um obstáculo judicial, o devedor fica impedido de dar a escritura que prometera, ou ainda se um médico não realiza a intervenção cirúrgica em paciente seu por ter sofrido um derrame cerebral. Todos os prejuízos, nesse caso, serão imputados à força maior ou caso fortuito. Número 2, por culpa do devedor. Entretanto, se a prestação se impossibilitou por culpa do devedor, responderá este pelas perdas e danos, conforme o Código Civil, artigo 248. Chegamos, portanto, assim ao fim de nossa abordagem, agradecendo a toda a audiência.